Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Romim e hoje vamos entrar na reta final do livro com a leitura do capítulo 23 de Frankenstein de Mary Shelley. No capítulo anterior nós vimos que Victor se casa com Elizabeth e sai em lua de mel, mesmo após ter sido ameaçado pela criatura. No capítulo de hoje nós vamos ver os medos de Victor se concretizarem exatamente. A criatura vai atrás de Victor na lua de mel. Então, sem mais delongas, vamos a essa leitura. Capítulo 23. Eram 8 horas quando desembarcamos. Caminhamos um pouco pela praia, aproveitando os últimos raios de luz, e então nos recolhemos à hospedaria, de cujas janelas se podia contemplar a bela paisagem das águas, matas e montanhas, já envolta na semi-obscuridade, mas com seus contornos ainda visíveis. O vento, que amainara no sul, surgia agora com grande impetuosidade no ocidente. A lua alcançava o zênite e começava a declinar. As nuvens, céleres como o voo do abutre, encobriam-lhe a face, amortecendo sua luminosidade, enquanto o lago refletia a ciranda celeste, dando-lhe, com o contínuo agitar das ondas que começavam a subir, maior animação. De súbito, desabou um forte aguaceiro. O dia transcorrera com calma, mas, logo que o manto da noite encobriu as formas das coisas, mil receios acudiram-me à mente. Estava ansioso e alerta, apertando com a mão direita a coronha da pistola, oculta em meu peito. Qualquer ruído me sobressaltava, mas estava resolvido a vender caro a vida e não recuar na luta enquanto um dos dois, ou eu ou meu adversário, estivesse vivo. Elizabeth notou minha agitação, a princípio mantendo-se tímida e silenciosa, mas havia algo em meu olhar que a aterrorizava e então, vacilante, ela indagou. — Que se passa, meu querido Victor? O que teme? — Peço-lhe que tenha calma, meu amor, respondi. Mas esta noite apenas, e depois tudo terá passado. As próximas horas serão terríveis. Assim, passei uma hora nesse estado mental, quando, de súbito, refleti sobre o efeito que o confronto, que se anunciava violento, poderia exercer sobre minha esposa, e achei de bom alvitre pedir-lhe que se recolhesse, resolvendo somente ir ter com ela após obter algum indício sobre a localização do meu inimigo. Ela aqueceu, embora apreensiva, e continuei por algum tempo andando pelos corredores e inspecionando cada recanto que pudesse servir de esconderijo para o monstro. Não descobri, porém, qualquer vestígio dele, e estava começando a pensar que qualquer fator favorável interviera, impedindo-o de executar suas ameaças, quando, de repente, ouvi um grito agudo e terrível. Vinha do aposento para onde se recolhera Elizabeth. Então toda a realidade caiu sobre mim como um raio. Meus braços penderam dos músculos e os nervos ficaram paralisados, e podia sentir o sangue latejar-me nas veias. Após esse breve momento de perplexidade, o grito repetiu-se e principiei-me no quarto. Deus de misericórdia, por que não morri naquele instante? Por que estou eu aqui para relatar a destruição de minha maior esperança e da mais pura criatura deste mundo? Ali jazia ela, inanimada, atravessada na cama, a cabeça pendente e seu rosto pálido, contorcido, meio encoberto pelos cabelos em desalinho. Para qualquer lado que me voltasse via a mesma imagem, os braços abertos, seu corpo exângue, abatido no leito nupcial que se tornara o seu esquife. Como pude, meu Deus, sobreviver a esse espetáculo? Mísero que sou, que maior condenação pode existir que a de viver? Tudo se escureceu e caí sem sentidos no chão. Quando voltei a mim, vi-me cercado pelo pessoal da hospedaria. Havia um terror indescritível em cada semblante, muito aquém, contudo, do pânico, do tumulto de sentimentos que me incendiava o espírito. Desvencilhei-me deles e corri para o quarto onde jazia Elizabeth. Haviam mudado a posição em que a encontrara, e agora, com a cabeça apoiada num braço e um lenço cobrindo-lhe a face e o pescoço, parecia adormecida. Lancei-me sobre ela e a abracei com ardor, mas o langor mortal e a frieza dos membros logo me mostraram que o que eu agora tinha em meus braços
Não era mais minha esposa, a minha doce e terna Elizabeth, a quem eu amava com todas as forças do meu ser. Ali estava em seu pescoço a marca fatídica do demônio. Enquanto ainda estava debruçado sobre ela, em torturante agonia, olhei para cima. As janelas tinham sido fechadas e fiquei aterrorizado com a luz amarela e mortiça da lua que iluminava o quarto. Através da vidraça via figura sinistra e aterradora. Na cara do monstro havia um esgar pavoroso de escárnio. Parecia comprazer-se com a cena quando, com o seu dedo diabólico, apontou para o cadáver de minha esposa. Precipitei-me para a janela e, sacando da pistola, fiz fogo. Mas ele saltou com a agilidade de um jaguar, saiu em disparada com seus passos gigantescos e mergulhou no lago. Com o disparo, o quarto logo encheu-se de gente. Apontei o lugar para onde o assassino desaparecera e saímos em seu encalço, com barcos vasculhando o lago. Lançamos redes, percorremos toda a extensão da praia adjacente, tudo em vão. Após várias horas de procura, regressamos sem esperanças, e a maioria dos meus acompanhantes supôs que o fugitivo era produto de minha alucinação. Após desembarcarmos, foram organizados vários grupos que se dispersaram em diferentes direções e vasculharam os bosques e vinhedos. Tentei ir com eles, mas a curta distância da casa senti a cabeça rodar. Pus-me a cambalear como um ébrio, até que desfaleci em estado de completa exaustão. Minha vista estava enevoada e minha pele ressequida pelo ardor da febre. Transportaram-me de volta e colocaram-me na cama, mal consciente do que acontecera. Meus olhos vagavam assombrados em torno do aposento, como a buscar algo que perdera. Depois de um intervalo, levantei-me e, quase que por instinto, arrastei-me até o quarto onde jazia o corpo de minha amada. Mulheres choravam a seu lado. Debrucei-me sobre o cadáver e juntei às delas as minhas lágrimas. Não havia em minha mente nenhuma ideia clara, meus pensamentos vagavam em confusão e eu parecia não me dar conta do horror do acontecido. Quando comecei a recobrar a consciência, sucederam-me na lembrança a morte de William, de Justine, o assassinato de Clerval e agora da minha esposa. Tremi violentamente ao pensar que naquele mesmo momento os poucos amigos que me restavam poderiam estar expostos à sanha do monstro. Talvez meu pai estivesse estertorando sobre suas garras e Ernest morto a seus pés. Ergui-me e resolvi regressar a Genebra o quanto antes. Não havia cavalos disponíveis e eu tinha que voltar pelo lago, mas o vento não era favorável e a chuva desabava torrencialmente. Contratei remadores para a travessia e eu próprio tomei do remo, na esperança de que o esforço físico pudesse, de alguma forma, abstrair-me do meu tumulto interior. Como não o consegui, abandonei o remo e, inclinando a cabeça entre as mãos, dei livre curso às ideias sombrias que me tomavam. Por fatal ironia, estava percorrendo agora o mesmo cenário que na véspera tanto encantaram a mim e a minha companheira. A chuva cessara por um momento e eu pude ver os peixes brincando nas águas, tal como algumas horas antes. Como diferem sobre a alma humana os efeitos da mesma paisagem, segundo o estado de espírito em que nos encontramos. Podiam brilhar o sol, bailar as nuvens e pássaros cortar os ares, mas nada poderia produzir-me as mesmas sensações que no dia anterior. Mas por que me demorar nos incidentes que me seguiram a esse último acontecimento estarrecedor? Minha história tem sido de horrores, o que poderia haver de pior já acontecera, e o relato minucioso do que se seguiu seria entediante. Posso resumir dizendo que meus amigos, um a um, me foram arrebatados. Fui deixado em desolação. Minhas forças se esgotaram e o que resta de minha tétrica narração cabe em poucas palavras. Cheguei a Genebra, meu pai e Ernest viviam ainda, mas o primeiro sucumbiu à nova que lhe trouxe. Vejo agora diante de mim sua imagem venerável, o olhar circunvagando a esmo, triste e apático, pois com Elizabeth, para ele mais do que filha, a cujo afeto se apegava mais que a qualquer outra coisa na vida, fora-se o derradeiro encanto de sua existência em declínio. Também sobre ele, sem que eu soubesse, o cão perverso fizera recair o peso de sua sanha homicida. Poucos dias após o abalo da perda, meu pai aspirava em meus braços. Que foi feito de mim então? Não sei, perdi as sensações e apenas via trevas e grilhões em torno de mim.
Vez por outra vagava em devaneio por campos floridos e vales com os amigos da minha juventude, mas ao despertar via-me num calabouço. Quando recobrei a noção das coisas no meu estado miserável, fui então libertado do meu cárcere. Em verdade, vinha saber, tendo passado por louco, a cela solitária fora minha morada durante muitos meses. De pouco, entretanto, me valeria a liberdade se eu não houvesse despertado, ao mesmo tempo que para a razão, também para a vingança. Enquanto a memória das passadas agruras me oprimia, passei a concentrar-me em sua causa. O monstro, o ignominioso demônio que eu lançara no mundo para destruir-me. Ao pensar nele, via-me tomado de violenta fúria, e o que aspirava era tê-lo ao meu alcance para fazer recair sobre sua cabeça maldita todo o peso da minha vingança. Meu ódio, porém, não se limitou a esse anseio. Comecei a refletir sobre o melhor meio de capturá-lo e, com tal intenção, cerca de um mês depois de libertado, compareci perante um juiz criminal e disse-lhe que tinha uma acusação a fazer, que conhecia o destruidor de toda a minha família e apelava para todo o poder de sua autoridade no sentido de deter o criminoso. O magistrado ouviu-me com atenção e interesse. "Esteja certo, senhor", disse ele, "de que nenhum esforço será poupado de minha parte para encontrar o bandido." "Obrigado", respondi. "Peço-lhe, pois, que ouça o depoimento que tenho a fazer. É de fato uma história tão estranha que eu recearia não merecer crédito de Vossa Excelência, não fossem as circunstâncias que comprovam irrefutavelmente sua veracidade. Ademais, o relato é demasiado coerente para ser tomado por sonho ou fantasia, e não tenho qualquer motivo para usar de falsidade." Minha atitude, pela calma e convicção com que falava, pareceu impressioná-lo. Eu estabelecera em meu íntimo a resolução de perseguir meu destruidor até a morte, e para consegui-lo, silenciei minha agonia e durante algum tempo reconciliei-me com a vida. Narrei então, resumidamente, mas com toda a precisão, a minha história, assinalando as datas e não incorrendo em qualquer contradição. É natural que o magistrado a princípio parecesse incrédulo. À medida que eu prosseguia, no entanto, essa impressão ia se desvanecendo, sucedendo-se em seu semblante ora o horror, ora a surpresa ou a revolta, conforme os detalhes da narração. Depois que a concluí, acrescentei: "É esse o ser que acuso e para cuja captura e punição solicito todo o seu empenho, o que de resto penso ser seu dever de magistrado e uma imposição de seus sentimentos de homem." Tais expressões causaram sensível alteração na fisionomia e nas disposições do juiz. Ele ouvira minha história com essa espécie vaga de fé que se dá ao relato de espíritos e coisas sobrenaturais, mas quando foi instado a agir oficialmente recuperou o ar de incredulidade. Respondeu, porém, polidamente: "Eu, de boa vontade, lhe proporcionaria todo o auxílio possível para alcançar seu objetivo, mas a criatura de quem o senhor fala parece dotada de poderes que tornariam improfícuos todos os meus esforços. Quem poderia perseguir com os recursos normais um animal capaz de atravessar o mar de gelo e habitar cavernas e antros onde nenhum homem se aventuraria a penetrar? Além disso, já se passaram meses desde que seus crimes foram cometidos e ninguém é capaz de imaginar para onde terá ido em sua fuga errante ou que região pode habitar agora. Não duvido que ele vagueie pelas proximidades do lugar onde moro e, se de fato buscou refúgio nos Alpes, pode ser caçado e morto como um animal predador, mas percebo seus sentimentos. Vossa Excelência não dá crédito à minha narrativa e não pretende perseguir meu inimigo para puni-lo como merece." Enquanto eu falava, havia uma centelha de ira em meus olhos, o que, aliado à minha veemência, intimidou o magistrado. "O senhor está enganado", retrucou ele. "Esforçar-me-ei no que esteja ao meu alcance para capturar o monstro, e fique certo de que ele terá uma punição à altura de seus crimes, mas receio pelas próprias faculdades que o senhor lhe atribui que isso venha a ser impossível, e assim, embora venham a ser tomadas as medidas adequadas, convém que se prepare para uma decepção. Isso está fora de questão, mas tudo quanto posso dizer será de pouca valia. Minha vingança não lhe importa e não lhe cabe considerá-la. Todavia, embora eu reconheça que ela é uma distorção, confesso que é minha única aspiração. Está em jogo o extermínio de um indivíduo que lancei contra a sociedade e que permanece à solta.
Vossa Excelência se recusa a atender o meu apelo. Só me resta entregar-me sozinho à sua destruição. Ao dizê-lo, minha agitação fazia tremer. Havia um frenesi em minha atitude e algo semelhante à altiva obstinação que se atribuía aos mártires dos tempos idos. Mas para um magistrado genebrino, mais afeito às outras tendências que não ocupar-se de coisas que demandavam devoção e heroísmo, tal elevação de espírito tinha a aparência de loucura. Ele se esforçava por contemporizar e consolar-me, como faz uma ama com a criança irrequieta, e deu por duro delírio o meu relato. Num ímpeto bradei: como és ignorante, homem, em tua pretensa sabedoria! Cala-te, que não sabes o que dizem. Deixei bruscamente o local enraivecido e perturbado e recolhi-me para meditar sobre algum outro meio de agir. Então é isso, meus amigos. Eu agradeço a todos que estão acompanhando essa leitura. Um super beijo e até a próxima!